Que bom você está de volta para verificar, para dar continuidade à resolução dessas questões da Fundação Carlos Chagas. Gente, olha, você tem cuidado. Característica dessa banca são questões que você está vendo no seu dia a dia, está acontecendo com você, tá certo? Tenha cuidado, aquelas coisinhas, ó, detalhes. A matemática, a gente chama de matemática básica, mas matemática há necessidade de exercícios, bastante exercícios, ok? Então faça seus exercícios, revisa a matéria, tenta fazer sozinho, tá certo? E não pare de estudar. Vamos ver agora a questão de número 15. Uma loja promove todo ano uma disputa entre seus 3 vendedores, com o objetivo de motivá-los a aumentar suas vendas. O sistema é simples. Ao final de cada mês do ano, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados nas vendas recebem A, B e C pontos, respectivamente, não havendo possibilidade de empates e sendo A, B e C números inteiros e positivos. Tá certo? No final do ano, o vendedor que acumular mais pontos recebe um 14º salário. Ao final de N meses, N maior do que 1, a situação da disputa era o seguinte, pronto. Vendedor Renata tinha 15 pontos, Plínio tinha 14 e João Carlos tinha 6. Nessas condições, conclui-se que N é igual a quanto tempo passou, quantos meses passou. Veja comigo aqui, ó. Você tem, na realidade, uma loja, promove, tá certo? São 3 vendedores. Pronto. Renata, Plínio e João Carlos. Simples. Aí ele diz, no final de cada mês, né, o primeiro, segundo e terceiro colocado recebe pontos, que é A, B e C. Tá certo? Não interessa saber. Recebe pontos, A, B e C. Respectivamente, não havendo possibilidade de empates. Sempre vai ter o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. E A, B e C são números inteiros e positivos. Pronto. Observem, agora pegue esse dado, acompanhe a questão. Observem que, nesse período, o total de pontos, preste atenção, acompanhe aí, total de pontos dos 3, total de pontos, total, ok? A Renata tem 15 pontos, certo? O Plínio tem 14 pontos e João Carlos tem 6 pontos. Então, o total são 35 pontos. Ok? Então, lembrem, nesses 35 pontos. Ora, nós temos que fazer uma coisa bem simplesinha. Nós temos que procurar, tá certo? Vamos verificar quais são os números que dividem 35 na divisão exata. Os 2. Então, na realidade, para dividir 35 exata, se nós fatorarmos, ó, se a gente fizer isso aqui, sem problema nenhum, certo? Se nós, 35, porque isso aqui é decorrência, ó, 35. Se eu simplificar aqui um pouco, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, na realidade, 35, tá certo? Existem 2 possibilidades. Que a soma, porque foi cada mês, tá certo? De cada mês. Então, foi na realidade de cada mês. Então, a possibilidade que eles tenham feito 5 pontos no mês, ou a possibilidade que ele tenha feito o quê? 7 pontos no mês, cada um. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar pontos por mês. Pontos por mês. Seja 5 pontos. Vamos imaginar 5 pontos. Ora, para ser 5 pontos, o primeiro, o segundo e o terceiro. 5 pontos, eu tenho que pegar 3 números e somar dá 5, sem repetir. Então, se isso aqui for um ponto, esse segundo 2, não há possibilidade. Para dar 5, isso aqui tem que ser quem? Só tem 2. Então, não há possibilidade de ser 5 pontos. É uma questão assim, um pouquinho de lógica. Então, agora, pontos por mês, né? Porque uma certa quantidade, fizeram 35 pontos, seja 7. Então, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro colocado. Então, se o primeiro ganha 1 ponto, o segundo ganha 2, tudo bem,
Para 7, eu tenho quem? Tenho 4. Então, pronto. Só existe quem? Essa possibilidade para somar sem repetir. Presta atenção, somar sem repetir. Eu poderia pensar em 1, poderia pensar em 3, aí não tinha saída. Aqui tinha que ser 3, então não pode. Ele não pode repetir, foi bem claro. Então, na realidade, preste bem atenção, na realidade, eu tenho 7 pontos por mês. Se são 35, eu dividir por 7, vai dar 5, na realidade 5 o quê? Meses. Então, conclusão, tá certo? Conclusão da questão, ele pergunta, nessas condições, conclui que N é igual a quem? A 5 meses. Então, 5 meses, o item correto, ser de casa. A questãozinha mais de raciocínio lógico. É um raciocínio básico, tá certo? Lembre, no mês, eu tenho 35, juntando todos. Como eu tenho que dividir em partes iguais, tá certo? Porque vai ser a soma de pontos de cada um em cada mês, então havia duas possibilidades, ser 5 por mês ou ser 7. Quando eu fiz 5 não era possível, então 7. Então implica que, tá certo? Foram 5 meses. Ok? Essa foi a questão de número 15. Vamos ver a questão número 16. Vamos lá? Multiplicando-se um número inteiro n por 9, obtém-se um número cujos algarismos das centenas, das dezenas e das unidades são, respectivamente, 6, 4 e 3. Sabendo que n tem 3 algarismos, é correto afirmar que n é um número. Então, só para lembrar vocês, se eu tiver um número aqui, então, ó, se eu tiver um número aqui, 3 algarismos, né? Esse aqui é a casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas, e aí continua. Casa de milhares e vai mais. Unidade, dezena, pronto. Então, veja aqui, olha agora que eu vou começar a questão. Eu tenho um número, presta atenção aqui, olha o segredinho daquelas primeiras questões da matemática básica. Eu tenho um número com 3 algarismos. Esse número, ele vai ser multiplicado, essa é a informação que eu tenho. Esse número vai ser multiplicado por 9. Ele vai ser multiplicado por 9, tá certo? Quando eu multiplicar esse número por 9, o que que eu vou ter? Qual é a informação que eu tenho? Eu vou ter, na casa, então eu vou ter, ele diz, são respectivamente, eu vou ter 3 unidade, 4 dezena e 6 centena. Não me interessa saber mais alguma coisa. O que ele me disse, só isso. Ele diz, multiplicando o número n, esse aqui é o número n, certo? Por 9, obtém-se cujos algarismos das centenas, centenas, que é 6, das dezenas, 4, e das unidades, 3. Sabendo que n tem 3 algarismos. Então, está aqui, n tem 3 algarismos. 3 algarismos. É correto afirmar que n é um número. Então, pronto. Então, eu pergunto. Vamos imaginar qual é o número que multiplicado por 9 para sobrar 3. Porque quando a gente multiplica, a gente pega só a terminação. 9 vezes 1 não dá. 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7. Opa! 63. 9 vezes 7, então aqui é 7. 9 vezes 7, 63. Então vai 6. Certo? Lembrando que esse 6 tem que somar com o resultado para dar 4. Então você vem bem para cá, o segredinho, tira aqui 4. Tira aqui o 6. 14 tira 6, então tem que terminar em quem aqui? Tem que terminar em 8. Pronto. Então lembre, olha, aqui eu tinha que somar. Então você tira daqui o 6. Qual é o número que multiplicado para terminar 8? 9 vezes 1, 9 vezes 2. Opa! 9 vezes 2, 18. Então, isso aqui é 2. 9 vezes 2, 18. Mais 6, 24. Pronto. 9 vezes 6, 9 vezes 2, 18. Mais 6, 24. Vai 2. Aí, o que eu faço com esse 2? Eu tiro ele daqui, para saber qual é a terminação. Então, aqui é 4. Então, já sei qual é o número que multiplicado por 9, 9. Número multiplicado por 9, para terminar em 4.
9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36, né? 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 64. Opa! 9 vezes 6, tá certo? Ó, olha aqui, ó. 9 vezes 6, 54, mais 2, 56. Tá certo? Lembre que aqui vai ficar, na realidade, o número multiplicado por 9 vai dar 5.643. Tá certo? Então ele pergunta, quem é o número N? Resposta, o número N é o 627. Vamos para as opções? Então ele diz, então número N é um número menor, é 627. Então 627. Então o número N é 627. Ele diz, é menor do que 500? Não. Não. É primo? Não sei. Certo? Lembre, é primo, você divide por ele pela unidade. Então, eu tenho 7, 2, 9, 9, 6, 15. Então, ó, já não é primo, porque 7, 2, 9. 9, 6, 15. 15, terminação 15. 15 é dividido por 3, então não é primo. É dividido por 3? É, beleza. Ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Lembrando, é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é quando tem raiz exata. No de 7 é quando é divisível por 7. Então, a questão de número 6, o item 16, o item correto é C de casa. Bem interessante, né, a questão? Mas se você verificar as minhas aulas lá no início, na matemática básica, nós colocamos uma questãozinha parecida com essa. Como determinar, logo na primeira aula, tá joia? Veja direitinho. Então, vamos ver agora a questão seguinte. Então, eu estou com a questão de número 17. Habitualmente, são servidos 26 litros de café, lembre, essa é a informação que eu tenho. 26 litros de café com leite na lanchonete de uma empresa. Beleza, joia! Para o seu preparo, o café e o leite são usados em quantidades que estão entre si, ó, informação, que estão entre si, assim como 4 está para 9, certo? Respectivamente. Quantos litros de café com leite poderiam ser preparados se mantinha, tá certo? Mantinha a quantidade original de leite. A proporção passa a ser de 2 partes de café para 3 partes de leite. Eita, economia boa, homem. Então vamos ver aqui. Vamos pegar os dados. Olha, a informação que eu tenho é o seguinte. A informação que eu tenho é que eu tenho, ó, a informação que eu tenho inicialmente é que eu tenho aqui 26 litros. Café, presta atenção, a proporção de café para leite é na proporção de 4 para 9. Veja os dados no seu material. É de 4 para 9. Se é de 4 para 9, então implica que são 4 partes de café e 9 partes de leite. Então, são 13 partes aqui. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 26. Então, nessas 26 aqui, então eu tenho de café, presta atenção, ó. 4 partes, né? Aqui, aqui são 13 partes. 4 de café mais 9 de leite. Então, são 13 partes. Como eu tenho, são 13 litros. Como eu tenho 26, então é o dobro. Então, ó, isso aqui, ó, como eu tenho 26, então eu tenho o dobro. Então, beleza. Então, eu tenho o dobro. Tá certo? Então, café, eu tenho de café, eu tenho 8. Tá certo? De leite, na realidade, eu tenho quem? 18. Café, eu tenho 8, tá certo? Café, eu tenho 8, tá certo? E leite, eu tenho 18. Pronto. Café, eu tenho 8, 18. Só que ele quer agora, preste bem atenção. O que é que ele quer agora? Ele quer uma situação bem interessante. Pronto. Ele quer a seguinte coisa, veja aqui. Ele quer que a quantidade de leite, é isso que você tem que ter cuidado, que a quantidade de leite é a mesma, então são 18 litros.
Lembra, ele diz que a quantidade de leite é a mesma, 18 litros. Ele quer saber a quantidade de café. A quantidade de leite é a mesma, quantidade de café. Só que a proporção aqui de café para leite é de 2 para 3. Então ficou fácil. É só substituir aqui, ó, bem simplesinho. Café sobre 18, na quantidade de leite, é igual a 2 para 3. Então, se você pode simplificar, vai escolher o que achar melhor. Por 3 dá 1, por 3 dá 6. Se eu multiplicar, a quantidade de café é, na realidade, quem? 12. Então, a quantidade de café é 12. Pronto. Bem simples. Lembra, ele disse que tem que permanecer a mesma quantidade de leite que estava antes. Entendeu? Então, a quantidade de café é 12. Então, o que que nós temos aqui? Então, vamos com calma. Ver o que que ele pergunta para não se precipitar. Ele pergunta, tá certo? Vamos lá, mantido, aí ele diz, proporção. Aí a proporção passando a ser 2 partes de café para 3 partes de leite. Ele diz, quantos litros de café com leite, ele não quer saber a quantidade de café, nem a quantidade de leite. Quantos litros de café com leite? Café com leite tem quanto? Exatamente 30. Pronto. Café com leite, 12 de um e 18 do outro, dá 30. 30 está no item E. Então, lembre, essa questão, a questão 17, é uma questão de proporção, bem simplesinha. Tá certo? Bem simplesinha. Vamos ver o que diz a questão seguinte, questão número 18. São questões, tá certo? Elaboradas, tá certo? Pela banca da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Então, a questão de número 18 diz assim. Certo dia, 4 funcionários do Tribunal de Justiça, Abelardo, Bertoldo, eita, os nomes para complicar a vida mesmo, Consuelo, Duílio, pronto. A, B, C e D, pronto. Esquece nome do cara para não ficar atrapalhando. Foram incumbidos de arquivar, olha aqui, o total, 144 processos, sabendo que, para a execução de tal tarefa, o total de processos foi dividido entre eles de acordo com o seguinte critério. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver as informações que eu tenho. 3/7 do total de processos, tá certo? Foram divididos entre o A e o B. Tá certo? Na razão direta, olha aqui. Então, lembre, 3/7 foi para quem? Foi para A e foi para B. 3/7 foi para A e para B. Na razão direta de suas idades, de suas respectivas idades. Pronto. Os processos restantes, lógico, seria 4/7, mas não é problema. Do 140, se eu tirar 3/7, o restante que falta vai para quem? Para C e D. O restante vai para C e D. Tá certo? Que seus respectivos têm serviço na razão inversa. Olha de novo a questão na razão direta e na razão inversa. Na razão inversa, para quem? Para C e D. Pronto. Nessas condições, aí ele quer saber. Então, vamos começar a nos preocuparmos com a questão. O que eu tenho na realidade? Eu tenho todo. Pronto. Na realidade, eu tenho um todo. Então, quantos processos nós temos? Na realidade, nós temos, tá certo? Nós temos quantos processos? Nós temos 140. Ora, o A e o B, certo? A e B, eles ficaram com 3/7. 3/7 de 140. Ora, 3/7 de 140, simplificando um pouco, isso aqui dá 20. Tá certo? Então, na realidade, os nossos amigos ficaram com 60 processos. Ora, se A e B ficaram com 60 processos, 640, então tire 60 daqui. Então, fica quem? 80. Então, C e D, certo? Ficaram com, certo? Com 80 processos.
Pronto. Agora nós temos que ter cuidado para saber o que é que nós vamos, tá certo? Fazer passo a passo, certo? Então, pronto. Então, eu vou pegar primeiro A e B. Então, ó, A e B. Pela informação que eu tenho, é diretamente proporcional, pela informação que eu tenho na questão, que é na razão direta de 24 e 36. 24 e 36. Relembrando a regrazinha. Diretamente proporcional, você divide. Inversamente proporcional, você multiplica. Como é diretamente proporcional, simplesmente divide. A está para 24, ó, diretamente, A está para 24, assim como B está para 36. Aí aquela regrazinha, aquele lembretezinho, simplificando, ó, por 12 dá 2, por 12 dá 3. Então, nós vamos ficar com A está para 2, assim como B está para 3. Então, aquelas proporçõezinhas, regrazinha, somos numeradores, somos denominadores. A mais B está para 2 mais 3, assim como A está para 2, como B está para 3. Ora, o que representa A mais B? É o todo. O todo é, na realidade, quem? 60. Então, 60, então vamos fazer as continhas aqui, ó. 60 está para 5, isso aqui vai dar o quê? Vai dar igual a 12, que é a constante de proporcionalidade. A sobre 2 é igual a 12. Então, na realidade, o nosso A é igual a 24. Pronto. Ora, a mesma coisa, B sobre 3 é igual a B sobre 3, vamos lá, B igual a B sobre 3, concentrado aqui, ó. B sobre 3 é igual a 12. Então, B é igual a 36. Pronto. Lembre, primeiro, nós fizemos a condição diretamente proporcional. Para A e para quem? Para B. Agora, vamos fazer a segunda condição, tá certo? Acompanhando a sua questão, nós vamos, a segunda questão, fazer, certo? Agora, para inversamente proporcional. Então, nós sabemos que B, C e D, então lembre, C e D, condição C e D. Então, C e D, ele diz que são inversamente, vamos lá, proporcionais, tá certo? Então, inversamente proporcionais às suas idades, a 8 e a 12 anos. 8 e 12 anos. Ok? E lembrando que aqui, C mais D, na realidade, é igual a 80. Essa informação está na tela anterior. C mais D é igual a 80. Então, vamos lá. Qual é a regrazinha? Diretamente, a gente divide. Inversamente, a gente vai, tá certo? Multiplicar. Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, vamos lá. 8C, certo? É igual a 12D. Diretamente, divide. Inversamente, multiplica. Simplificando um pouco, ó. Por 4 dá 2, por 4 dá 3. Então, implica que 2C é igual a 3D. A informação que eu tenho é que C mais D é igual a 80. Então, o que eu faço? Eu multiplico, aquela regrazinha que a gente está sempre usando, eu multiplico essa expressão ou por 2 ou por 3. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2C mais 2D é igual a 160. Mas no lugar de 2C, eu boto quem? 3D. Então, fica 3D mais 2D é igual a 160.
Então, nós vamos ter aqui 5D é igual a 160. Então, conclusão, D é 160 dividido por 5. Então, o D, na realidade, vai ser igual a quem? A 32, ok? Ora, eu tenho 180, então eu tenho 80. Tirando 32, vai dar exatamente quem? Dá 8, tá certo? Vai 1, então dá 48. Então, o C é 48. Pronto. Vamos levar esses dados lá para a nossa questão, tá certo? Então, os dados para a nossa questão. Então, o que que eu tenho? Foi que eu tenho aqui. O A, qual foi o valor que nós encontramos para o A? Nós encontramos o A igual a 24, certo? Nós encontramos, vamos estar bem aqui, ó. O A fez 24, vamos lá, pegando os dados. O B, nós encontramos 36, o C, nós encontramos 48, certo? E o D, nós encontramos 32. Agora vamos ver o que que ele diz. Olha, ele diz, nessas condições é correto afirmar que o B, tá certo? Foi quem arquivou o menor número de processos. B, não. B arquivou quem? B arquivou 36. Então, tá errado. Tá errado. B. C, Consuelo, C, foi quem arquivou o maior número de processos. O maior número de processo, olha aqui, exatamente C de casa. Então, o item correto é C de casa. Então, lembrem, senhores, nós temos alertado vocês sobre o problema de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais, a gente divide. Grandezas inversamente proporcionais, a gente, tá certo? Multiplica. Então, diretamente divide, inversamente se multiplica. Ok? Então, vamos ver o que que nós temos aqui. Então, lembre, a questão de número 19, tá certo? A questão 19. Então, foi observado que para catalogar 18 tipos de medicamentos existentes em um ambulatório, certo técnico judiciário gasta, em média, 45 minutos. Assim sendo, se ele trabalhar ininterruptamente por um período de 2 horas e 50 minutos, o esperado é que a quantidade de medicamento que ele consiga catalogar seja uma questão bem simples, a questão de continhas. Primeiro, vamos lá, 2 horas e 50 minutos. Vamos lá. 2 horas. Se eu multiplicar por 60, eu vou ter 120 minutos. Mais esses 50, então, na realidade, qual foi o tempo que ele vai gastar? 170 minutos. Ora, uma regrazinha de 3. Pronto. Uma regra bem simplesinha. Então, ó, 170 minutos. Então, vamos lá. Ele diz, vamos ver aqui os dados. Ele diz, ó, 18 tipos de medicamentos existentes no tabuleiro. Então, 18, ele gastou 45 minutos. 170, não foi, ó? 170, ele vai gastar o quê? Vai gastar X. 18, ele gastou 45. 170, gasta X. Então, 18 está para X, assim como 45 está para 170. Simplificando um pouco, tá certo? Simplificando um pouco, nós vamos ter, ó, eu posso simplificar por, né? Por 3 dá 6, por 3 dá 15, por 3 dá 2, por 3 dá 5. Pronto, 5x, vamos ver aqui, ó, 5x é igual a 2 vezes, então dá 300, 17 é 340, pronto, 340.
40. Então, se eu pegar 340 dividir por 5, então x vai dar exatamente 68. Pronto. Feita a questão, ele pergunta, se ele trabalhar 2 horas e 50 minutos, esperado que a quantidade de medicamento catalogado seja o quê? Olha aí, 68. 68 é o item C. Da questão 19 é o item C. Lembre, exercite. Nós precisamos exercitar. Bem simples isso aqui. É isso que nós queremos mostrar a você. Questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Exercite mesmo, com vontade.